Acho que agora a gente pode começar já. Vou começar introduzindo um pouco. Boa tarde. O meu nome é Romola Bach. Bem-vindos ao nosso curso de moda para africanos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema fabricação de produtos de alta qualidade na moda. A gente está tendo tradução simultânea em alguns idiomas. Por favor, procure o seu idioma, o idioma no qual você quer ouvir, e selecione o seu idioma de preferência. A sessão de hoje vai durar 1h30, 1h30. Nessa sessão, a gente vai falar um pouco sobre a qualidade na fabricação. Por favor, ligue sua câmera, se for possível, compartilhe no chat tudo o que você desejar em relação à sessão. Antes de começarmos, vamos compartilhar algumas informações. Use o chat para fazer quaisquer perguntas. Deixe o seu microfone desligado, a não ser que você queira falar alguma coisa. Participe bastante. Tenha certeza que o seu nome no Zoom está de acordo com a sua descrição, para que a gente consiga confirmar a presença. Então, mais uma vez, confirme os seus nomes, porque vamos confirmar isso em algum momento durante a sessão de hoje, para confirmar a presença de vocês. Então, vamos começar apresentando a nossa palestrante de hoje. Trina e Stefan. Elas estão relacionadas ao mundo da moda na África. Sem mais delongas, a gente quer começar essa sessão. Boa tarde, McCreath, Christine. Olá, pessoal, muito obrigada pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, eu me sinto honrada. Eu estou vendo alguns nomes aqui que eu conheço de outros momentos. Eu tenho certeza que vou conhecer mais alguns. Então, bom dia, salam aleikum, bonjour. É realmente um prazer, é muito bom estar aqui com vocês nessa sessão e estar se referindo a todos os continentes. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre esse tema, fabricação de produtos de alta qualidade na moda. Eu sei que alguns de vocês não estão produzindo roupas, mas está relacionado com a área que vocês trabalham. Até porque hoje tudo que a gente faz, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, com alta qualidade. E quando eu falo de alta qualidade, eu estou falando sobre... Eu tenho ensinado bastante em relação aos muitos desafios que existem, que quando eu comecei anos atrás são bem similares aos que existem hoje. Então, a gente precisa se adaptar bastante ao ambiente que a gente tem hoje e fazer o nosso melhor nas nossas circunstâncias. Eu estou vendo o pessoal aqui de Zâmbia, quem mais também quiser, Tanzânia, quem mais quiser também, dá um oi aqui no chat. É um prazer estar com pessoas de todo o continente. Hoje a gente tem muitas coisas online e eu gosto de começar as sessões com salas simultâneas, conversando com todo mundo, mas nem sempre é possível quando tem muita gente.
Mas eu vou misturar um pouco, vão ter momentos que eu vou estar falando só com vocês aqui na tela, todo mundo junto, em alguns momentos eu vou apresentar slides. E eu gostaria de fazer algumas perguntas durante a sessão, eu não quero fazer todas as perguntas só no final. Então, à medida que eu for falando, vocês tiverem perguntas, pensarem em alguma coisa, por favor, compartilhem aqui no chat. E aí, assim que a gente tiver um tempo, conversamos. Eu quero começar falando de algo que aconteceu numa última apresentação de um dos outros palestrantes. E cada palestrante que você tem nesse curso vai ter um ponto de vista, de certa forma, diferente em relação à indústria da moda. Isso é bem comum, porque a indústria da moda é muito grande. Ela engloba muitos profissionais diferentes, de países diferentes, que vendem para mercados diferentes, e as suas experiências pessoais são diferentes. Então, à medida que eu der a minha impressão, o meu ponto de vista, por favor, entendam que esse ponto de vista ele vai ser adaptado ao seu próprio ambiente, o que é real, o que se aplica a você, o que você sente que faz sentido para você. Então, eu estou trazendo a experiência europeia aqui, em relação ao mercado da moda. Eu trabalhei para a Itália, para a Espanha. Então, esse é o meu contexto, isso é o que eu tenho feito. E eu estou falando com vocês agora. E eu vou trazer o meu ponto de vista em relação a como eu me sinto para a gente alcançar, produzir, fabricar produtos de alta qualidade. Então, vamos começar com base em algo que eu vi sobre qualidade versus quantidade. Numa sessão anterior, que a gente viu sobre isso, eu quero dizer que a gente ainda precisa procurar alta qualidade, mesmo quando a gente produz em alta quantidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a alta qualidade ela deve se manter no produto mesmo que a gente está fabricando. Então, eu vou trazer um exemplo global que todos conhecem. Se você olhar para um produto global como a Zara, a marca Zara, a mão de obra da Zara é bem padronizada. Eles fabricam no Marrocos, na China, na América do Sul, e eles têm padrões específicos. E o público da Zara espera já esses padrões quando vai comprar. No valor que eles estão vendendo, eles vão trazer essa qualidade. É a expectativa que o cliente vai ter em relação àquele produto. Uma coisa que altera o valor do produto, quanto ele custa, a gente vai falar um pouco sobre isso em detalhes, mas eu quero que vocês pensem nisso por um minuto. Se eu faço uma coisa no tecido poliéster, isso talvez vai custar 2 ou 3 dólares o metro. Se eu faço uma coisa em linho, talvez vai custar 15 dólares o metro. Se eu faço algo em lã, vai ser 30 dólares o metro. Então, os tipos diferentes de tecido vão afetar bastante o preço. E isso vai afetar, obviamente, o preço que o cliente vai pagar e vai querer pagar. Vamos pensar nisso por um pouco. O poliéster é um bioproduto na indústria da moda e é totalmente feito por uma máquina. Ele é totalmente industrializado e é algo que é mais barato. Se a gente olhar para o algodão ele precisa ser manualmente selecionado, ele tem a ver com agricultura.
Então, o mesmo acontece com linho, isso também acontece com a lã. Então, dependendo do processo que precisa para tirar aquele tecido, o preço vai variar bastante, vai ser bem diferente. E falando um pouco sobre o processo de fabricação desses tecidos, se eu estou em Paris ou na África, eu vou precisar de bastante trabalho manual para poder produzir alguns produtos, personalizar esses produtos. A quantidade de trabalho envolvida vai ser bem maior. E tudo isso precisa ser pago. Se eu for para uma fábrica como a Zara, uma fábrica que produz esse tipo de tecido, o número de processos envolvidos talvez vai ser menor. Então, eu não sei quantos de vocês talvez já comprou uma jaqueta, um casaco, que parecia muito bonito, mas quando você colocou a mão, não tinha bolso. Parecia que tinha um bolso, mas não tinha um bolso, só parecia. Você pode reagir aqui, tem um botão de reações. Você pode colocar aqui se você já teve essa experiência em algum momento. Você comprou um casaco, achou que tivesse um bolso, não tinha um bolso. Eu estou vendo que tem várias mãos agora aqui, né? Muitos tiveram essa experiência. Por que isso acontece? Porque na moda, nós tentamos fazer as coisas parecerem maravilhosas, fantásticas, mas para podermos reduzir os custos, para poder ficar acessível ao cliente, a gente tem que eliminar alguns dos processos. Então, se a gente elimina o bolso, a gente faz mais rápido, a gente usa menos tecido e, e no caso da fabricação em massa, quando a gente está fazendo muitas coisas, milhares, o preço é reduzido. Então, essas empresas grandes, essas marcas grandes, elas se preocupam muito com isso, com a impressão visual que isso vai trazer. Mas se você olhar para um produto da Zara ou qualquer outra grande empresa, você ainda vai ver que todo o design, todos os detalhes, eles são bem precisos. Eu não sei se você já foi num alfaiate, você pode ver que ele é bem exato, ele tenta fazer tudo exato, tudo bem retinho. Se ele faz um corte, o outro tem que ser paralelo, tem que ser exato. Então, se você faz, por exemplo, algo com poliéster, a marca fica bem visível ali no tecido. E aí, esses produtos querem fazer, as empresas fazem com que os produtos pareçam maravilhosos no Instagram, nas redes sociais. Isso é verdade? Vocês concordam? Isso é verdade para vocês? Então, enquanto vocês estão aí reagindo, eu vou compartilhar minha tela, a gente vai começar a ver um pouco da apresentação em si. Só um minuto, já estou fazendo aqui. Só estou vendo onde compartilha. Pronto, compartilhando. Então, esse é o nosso tema de hoje, a fabricação de produtos de alta qualidade. Eu estou falando sobre isso, se você é um fotógrafo, é um ilustrador, na indústria da moda, essa questão de alta qualidade se aplica ao seu trabalho. Porque existe essa insistência de fazer as coisas parecerem bem bonitas. Então, hoje,
A gente vai dividir, então, essa sessão em alguns pontos. O que é um vestuário de qualidade, a qualidade do tecido, então, o padrão do vestuário na indústria da moda, ele pode ser aplicado numa joia, numa bolsa. É algo que te permite fazer a mesma coisa em diversos produtos diferentes, o padrão. Então, a qualidade dos tecidos, eu vou explicar um pouco a diferença entre poliéster e lã e seda. A gente vai falar um pouco dos acessórios, botões, zíperes. E também como que a gente faz o vestuário. E também um pouco sobre a questão da passagem de roupa desse vestuário. Eu vou focar nos métodos tradicionais de usar uma máquina de costura. É nisso que eu vou focar hoje. Muito obrigada. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Essas são as regrinhas, a gente já falou sobre isso. E aqui a gente começa. Então, esses são os itens que eu considero importantes. Se vocês conseguirem pensar em outros, por favor, coloquem no chat. Mas a gente precisa ter o corte, pensar no corte. Como que aquela roupa ela está cortada? O estilo dela, como que ela cabe na pessoa que vai vestir? A gente tem o tecido, então a gente precisa de uma consistência ali no trançado, na trança do tecido, a malha, o tipo de malha que é. A gente está pensando na questão da impressão, então como que é a qualidade disso tudo. Os acessórios, os zíperes, os botões, o fio. A gente pode ter um produto maravilhoso, lindo, mas se o botão quebrar, se o zíper quebrar, não vai ser bom, vai estragar tudo. A gente tem a construção em si, então a gente tem a máquina de costura, a gente tem todos os acabamentos. Se vocês não entenderem alguma palavra, tá tudo bem, a gente vai entrar nisso em mais detalhes. E, por fim, a apresentação daquele produto para o consumidor, né? Como que ele está sendo apresentado, chegando no consumidor. Então, vamos começar aí na consistência. Eu quero muito dizer que tudo no nosso negócio, no meu negócio, eu queria muito poder dizer que tudo é muito consistente, mas a verdade é que na maior parte das vezes a gente acha algo que não é consistente. Mas o consumidor, ele precisa ver que o que ele viu na foto, na propaganda, ele vai ter aquilo dali para ele. Ele não quer uma surpresa, ele não quer ser frustrado. Ele olhou na foto, parece que é de boa qualidade, ele quer que seja de boa qualidade. Então, se você for fazer qualquer tipo de mudança, você precisa consultar. O mercado de costura, ele procura a qualidade de como que você está cortando, como que você está fazendo todos os detalhes, o acabamento e oferecendo o seu produto. E aí você tem que ver também a questão do varejo e atacado. Como que isso vai acontecer. Eu não estou vendo tantas mãos quanto eu gostaria. O, o ambiente no qual a gente trabalha muitas vezes pode ser instável, irregular, todas essas coisas. E no esforço de fazer o comprador, o cliente gostar do produto, a gente acaba chegando lá
na fábrica, na produção do produto, e a gente não acha um zíper que tá da forma que precisa. Então, idealmente, a gente precisaria de um pouco mais de dias, um pouco mais de tempo, para não desapontar o cliente, o consumidor. E se a gente faz como a gente disse que ia fazer, então, assim, o consumidor vai recomendar o nosso produto para outros. Então, esse tema de consistência, ele é muito necessário. Vamos supor que você está fazendo uniformes, e você é muito famoso, muito conhecido nessa área. E aí um cliente quer comprar, talvez você tenha sua própria loja, tem consumidores vindo a você. Mas se a gente está falando de consistência, o que isso significa? Por exemplo, se você está produzindo peças ótimas, do mesmo estilo, da mesma cor, elas precisam ser exatamente iguais. Eu não sei com vocês, mas na minha loja, no local que eu trabalho, o alfaiate principal, ele esqueceu de dizer que a gente usa 1 centímetro específico numa parte da roupa. E em Quênia, talvez eles usam meio. E isso é um pouquinho maior, meia polegada é um pouquinho maior que 1 centímetro. E aí, quando você reproduz isso na roupa, está um pouquinho diferente, um pouco diferente do que deveria estar. Isso não é inconsistência. Isso não é inconsistência. Isso quer dizer que esse é o tipo de nível de atenção que você, como designer, deve ter. E como eu disse, eu também tenho esses problemas para lidar. Eu queria dizer que eu não tenho, mas eu não posso. Não é algo que a gente pode esquecer nunca. Eu estou nesse ramo há 37 anos, mas tem coisas que a gente precisa verificar, que a gente precisa prestar constante atenção. Às vezes a gente vai acordar de manhã, vai esquecer, vai fazer tudo diferente. Outra pessoa vai fazer isso. Então, se eu estou falando com vocês sobre alta qualidade, ter alta qualidade nos produtos, é nesse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta, tem alguma coisa que alguém queira perguntar nesse momento? Não, a gente não tem. Pode continuar, pode seguir com a sessão. Tem certeza? Porque eu preferia responder à medida que a sessão durasse. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, podem se sentir livres para mandar no chat, a gente vai selecionar essas perguntas e responder na medida do possível. Eu vi uma pessoa falando que tem a impressão de que às vezes está trabalhando com psicopatas. E sim, eu concordo com isso. Tudo que eu tenho para te dizer é: tenha coragem, continue seguindo fazendo seu trabalho e continuamente continue se treinando, faça tudo o que você puder para que você mantenha a qualidade certa, exato. Quando a gente fala de uma cena, a gente está falando da borda do padrão. Quando a gente tem um padrão, a gente precisa colocar todos os pedaços do tecido juntos. Em um caso, se você tiver, você vai ter talvez 2 centímetros num pedaço do tecido, em outro você vai ter 1. E quando você coloca isso na prateleira e você pega o tamanho 12, por exemplo, você vai ver que tem um tamanho 12 que está menor que o outro tamanho 12. Isso vai depender muito da pessoa que fabricou, que fez aquela peça. Por isso que a gente precisa se treinar, repetir, repetir. Qual que é o padrão? Isso deveria estar escrito mesmo. Uma maneira fácil de a gente estabelecer esse padrão, vamos ver aqui,
alguns padrões de qualidade. Eu vou tirar os slides para poder olhar um pouco aqui no chat, as perguntas que vocês têm. Você está vendo aqui essas bordas cortadas? Existe um padrão para cada tamanho. Isso significa que cada vez que você usar isso, o corte vai estar exato, vai ser o mesmo. E se a borda for muito fina, como que a pessoa está cortando aquilo dali? Ela está cortando fora ou dentro do que você delimitou? Então, para isso acontecer e ser exato, a tesoura precisa estar bem afiada. Se não tiver, vai ficar um pouquinho maior ou menor, porque aí a tesoura não vai ter sido exata. Eles estão cortando 2 centímetros ali e às vezes mexe um pouquinho. Na máquina de corte, vai ser mais preciso o corte. Mas se você estiver cortando uma peça na tesoura, pode ter algum problema. Se você conseguir usar ali a lâmina, vai ser melhor, vai ser mais exato. Então, esse tipo de coisa ajuda a ter uma consistência na qualidade do produto, no tamanho do produto. Mas existem coisas bem pequenas, detalhes que vão fazer funcionar ou não. Então, como a gente vê aí na segunda frase, pode ser matematicamente classificado para caber em produtos diferentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que manualmente, na África é manualmente, na minha experiência também é manualmente, existem métodos mecânicos para fazer isso, mas mecanicamente a gente pode fazer isso. E uma outra questão do padrão é a gente conseguir, de forma rápida, mudar para outro estilo. Então, quando a gente tem um padrão, a gente muda o estilo facilmente. Então, alguns elementos importantes para manter um bom padrão é que o primeiro é que reflete a intenção do designer no design. O que isso significa? Se eu der um desenho para um dos meus alfaiates e eu falar, olha, corta dessa forma, e ele cortar, se algum de vocês trabalha com isso, existe uma grande diferença entre cortar de acordo com o padrão, porque aí você não vai ter a interpretação do alfaiate. Se você tiver a interpretação do seu alfaiate, você precisa garantir que você vai conseguir testar aquele produto, fazer de forma mais barata para testar. O segundo ponto é que vai caber no corpo da forma que o designer quer que caiba, da forma que o designer propôs aquilo, a sua intenção. Em alguns casos, o designer vai querer que caiba no corpo. E aí ele vai alcançar isso de forma padronizada. Todos os pedaços se unem e se complementam de forma exata, encaixam de forma exata. Por exemplo, você pode perguntar para o seu alfaiate, todos os pedaços se encaixaram juntos de forma exata? Geralmente, para uma jaqueta, a gente vai deixar uma coisinha extra aqui no ombro, por conta da mobilidade. É uma técnica que os alfaiates usam. Mas numa fabricação em massa, isso não existe. Vai ter que caber para todas as pessoas. Então, se a gente tiver um padrão de corte, um corte padronizado, você tem que dizer para o alfaiate, antes, se ocorrer qualquer erro ali, você tem que dizer para o alfaiate
antes de você fabricar talvez 10 peças daquela forma errada. Em quarto ponto, eu vou mostrar aqui o meu vestido para vocês entenderem bem. Então, esse é o revestimento, né? O revestimento, ele precisa... Eu consegui perceber outros padrões, outros estilos corporais. E aí, isso ajuda muito. E um fator chave, se eu puder dizer sobre isso, é você, por exemplo, ter uma saia reta, e aí a parte de trás fica um pouco menor. Por quê? Não tem tecido suficiente para acomodar ali o bumbum. Então, se você está fazendo uma saia dessa forma, você tem que fazer essa parte de cima dela um pouco maior. Isso não é uma aula de corte, para a gente ensinar padrões de corte, né? Mas eu encorajo vocês a conversarem com o alfaiate sobre esse assunto e desenvolver padrões com eles, junto com eles, que vocês vão poder usar em diversos momentos, para diversos produtos. Alguém está falando sobre desenvolver. Como designers em países diferentes, a gente deveria tentar criar padrões. Eu não gosto de pensar nos designers como competidores meus. Eu acho que a gente tem estilos diferentes, criatividade de cada um é diferente. Os clientes são diferentes, os consumidores. Então, a gente pode trabalhar juntos para daí desenvolver padrões apropriados. As pessoas no Quênia falam sobre fazer uniforme. Se eu falo sobre um padrão americano, britânico, europeu, uma tabela de números, né, de numeração, olha, vocês têm que olhar para o país de vocês, conversar com outros e enfim, ver o que funciona melhor, o que se adapta melhor. Essa é a minha interpretação, o meu ponto de vista. E eu estou vendo alguns comentando aqui sobre essa questão do padrão, é o que manteve eles no trabalho, da indústria, né? Uma outra coisa que muda bastante é a parte da frente em relação às pernas. Uma pessoa que é mais reta, isso vai ser diferente de uma pessoa que tem um bumbum um pouco mais para trás. Imagina que você está cortando um corpo verticalmente. Então, essa é a parte do bumbum e essa é a parte da frente. A distância aqui, ela é maior. A distância é maior entre eles, entre o bumbum e a parte da frente. Então, à medida que você está cortando, você vê que você precisa de uma diferença maior entre a parte da frente e a perna, a questão da perna da frente e de trás, em relação ao bumbum. Em questões de quantos padrões a gente pode desenvolver, eu faço padrões para tudo, porque eu quero conseguir repetir aquilo, reproduzir em outros produtos. Mas se eu fosse falar com um alfaiate sobre isso, eu ia tentar fazer para produtos específicos, um vestido, uma saia, um casaco, e eu adaptaria esses produtos com base de acordo com o cliente, com o consumidor. Então, se você está pensando no consumidor, você vai fazer um padrão relacionado a ele, que se aplique a ele.
Talvez a questão do bumbum ali vai mudar, mas as proporções verticais vão ser as mesmas. Desculpa, eu só estou vendo aqui o que vocês mandaram. E se você vai fazer um trabalho à mão mesmo, você poderia cortar os dois tecidos ali que você está usando. Se você está mandando roupas, por exemplo, para uma loja na França, que não é de. Não tem lá uma loja para africanos, de vestuário africano, talvez você vai mudar o tamanho para se adaptar àquele mercado. Mas você precisa discutir isso, conversar sobre isso com o dono da loja, que está comprando aquele produto seu. Deixa eu ver mais aqui se temos mais algumas perguntas. Eu com certeza não vou ver algumas perguntas, tem muitas coisas. Me desculpa. Existe uma diferença entre centímetros e polegadas? Sim, questão de centímetro, eu acho que é muito mais simples de a gente trabalhar, então eu prefiro centímetros, mas você usar polegadas, ótimo, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu percebi de diferente dentro do próprio continente africano é que muitos africanos têm pernas mais longas do que se a gente for comparar os europeus, como eu, né? Então, eu acho que tá bom de perguntas para o momento. Desculpa se eu não consegui responder alguma pergunta sua. Eu vou tentar fazer mais isso, né, à medida que a gente continua. Mas agora vamos voltar para os slides. Vou falar um pouco agora do tecido, da qualidade do tecido, qualidade têxtil. Então, você tem que conhecer a fibra do seu tecido ali, do seu produto têxtil. Algo muito importante é que você tem que colocar a classificação correta, a etiqueta, o rótulo correto ali do seu produto. Se você está exportando o seu produto, ou se você está para um mercado que desenvolve, ou se você está no mercado que desenvolve, eu lembro de uma loja na Inglaterra, quando não deu certo, porque a minha etiqueta não estava específica o suficiente. Então, a gente não é permitido vender algo sem estar corretamente etiquetado. Outra questão importante é a gente saber como colocar a palavra seda. Então, a seda é algo que as pessoas querem muito. É um tecido que fica muito bonito visualmente. Então, as empresas, elas vão falar que é seda quando, na verdade, não é poliéster. Então, a atenção aqui é não colocar a etiqueta que não é. Então, teste ali o seu produto, tenha certeza de que é seda. Se não for, se é poliéster, coloque poliéster. Não coloca no produto que é poliéster que ele é seda. Isso não está certo. A gente não pode colocar num produto tecido que não é aquele tecido. Entendam que seda é bem caro e poliéster é bem barato. Então, as chances de, na etiqueta estar escrito seda, na etiqueta de um produto bem barato, as chances são de que seja poliéster e não seda. Agora, sobre a questão das malhas. Então, algumas você faz à mão, tricô, na verdade. Então, a fabricação de coisas tricotadas. A gente usa materiais diferentes, métodos diferentes de construção e desenvolvimento desses materiais.
Aqui a gente vê a parte preta e branca. Então, essa parte do retalho, ela vem atrás, né? Ela vem ao lado, na verdade. Então, essa é a diferença entre o retalho e o fio, e a teia, né? Vamos seguir em frente, então. Então, a gente geralmente esse tá assim traçado, é isso que é o retalho e o fio. Eu não estou lendo tudo isso, mas lá no final você vê que se você colocar o tecido assim na luz, para você conseguir enxergar melhor, você vai ver que se no tecido, se você tiver mais fios, mais costura, significa que a qualidade tá mais alta. É uma boa qualidade. Vamos seguir em frente aqui, próximo. Então, agora vamos falar um pouco sobre a questão de tinturas, de tinta e pigmentação da roupa. A gente tem um problema com essa questão de tingir no mercado africano que afetam bastante a qualidade, não tem uma qualidade muito boa. Eu geralmente testo bastante os tecidos antes de começar a tingir, porque senão eu vou perder meu tempo. Você precisa discutir isso com o cliente. Quando eu tinha aconteceu de eu ter um tecido que eu vendi para o cliente e quando lavou, não tava, a tinta saiu. Isso não é nada bom, né? Então você tem que avisar o cliente, o consumidor, de que você tem que lavar aquele tecido separadamente, de forma separada. É bem difícil, geralmente azul, roxo, depende, mas geralmente essas cores, elas soltam um pouco, você perde um pouco. Então, você pode ter no tecido a cor de forma distribuída. Então, antes de você pagar pelo tecido, olha, eu quero 10 centímetros, me dá. Não, você primeiro. A gente geralmente tem muitos tecidos que sobram, ficam sobrando, e se eles estão sobrando é porque existe um problema com eles. Então, você vai investir num tecido, tenha certeza que você verificou essa questão de tingir ele antes, se vai dar certo. Sobre a questão das estampas. Então, se você está fazendo um produto vamos voltar para essa questão, né, da alta qualidade, alto nível de qualidade. Você quer que a estampa, ela se encaixe ali no seu tecido. Então, você cortou aqui no meio, você quer que os dois lados sejam iguais. Você fez o design ali, você quer que tudo se encaixe. E aí, às vezes, na hora que você for imprimir o seu design, então, em vez de ficar assim retinho um com o outro, ele moveu um pouquinho e aí continua imprimindo daquela forma. O que isso significa? Se todas as impressões forem dessa forma, não tiverem ali encaixadas, isso vai gerar um grande problema para os designers, porque eles vão ter que cortar depois para poder fazer tudo se encaixar. Então, você tem que garantir que você tem uma impressão também de alta qualidade. Outra questão das cores é você verificar com essa indústria de impressão que todas as questões que você precisar em relação às cores também. Então, a gente vai ver um pouco agora sobre os acessórios. Depois pode colocar as perguntas no chat, se vocês tiverem, que depois a gente vai responder mais. Mas vamos ver um pouco agora dos acessórios. Botões. Eu encorajo vocês a procurarem
Também acessórios de alta qualidade, porque isso traz uma informação sobre o produto. Se você está usando algo feito de coco, de metal, olhe para o que você pode fazer, de que pode ser o seu botão, que tipo de produto, material pode ser. Os de plástico, geralmente são os mais baratos, é o que você precisa para quando você está fazendo uniformes. Mas vê ali, por exemplo, se aquele botão ele vai se encaixar também no seu tecido, né? Você também precisa. Todas as técnicas também que você tiver em relação à costura, né? Dentro também ali da roupa. Vamos ver agora a questão dos fechos. Zíper. Esse é o meu principal ponto sempre. Aqui na Inglaterra, em muitos mercados, é bem cara essa questão dos fechos. E é bem difícil a gente conseguir zíperes, fechos de alta qualidade. Na maioria dos países. A qualidade geralmente não é muito boa. Eu geralmente falo para usar um fecho mais tradicional, mesmo que você veja ali, ele fica alguma coisa aparente, mas você sabe que ele não vai quebrar, ele vai funcionar bem. Então, tenha bastante cuidado em relação a esses zíperes invisíveis, porque se eles quebrarem, o seu cliente, o seu comprador não vai gostar, ele não vai recomendar aquele produto. Converse com os designers do seu país, vejam qual que é a tendência, o que que eles estão como eles estão trabalhando com os fechos. Mas é um problema quando você testa um fecho e ele não dá certo, ele é problemático, você gasta bastante dinheiro com isso. Geralmente não é bom você comprar algo internacional, mas investe nos seus fechos, é bem importante. As fitas, as faixas, geralmente é algo que você coloca também nas roupas. Geralmente quebra também com facilidade, ele rasga com facilidade, né? Garanta que você vai ter o mesmo tamanho ali daquela fita, daquela faixa, né? Tire o tempo necessário para ver os detalhes em relação a isso. Agora, em relação ao fio, a linha, né? Eu não sabia que isso era um problema grande, até eu conversar com alguns alfaiates e perceber isso. Eu não sei muito o que dizer sobre isso, é bem exaustante, é bem complicado porque muita gente está olhando mais para o preço e não para a qualidade, né? Então, eu vejo que em relação ao fio, alguns são mais grossos, outros mais finos. Isso significa que o alfaiate ele não conseguiu usar um padrão ali de forma correta, de forma exata. E também quer dizer que, às vezes, os fios eles vão até perder a coloração deles, a cor deles. Então, de novo, eu incentivo vocês a investirem num fio de qualidade, uma linha de qualidade, porque faz sim a diferença, a longo prazo, faz a diferença, vai afetar o seu produto. Você vai ver que se você pegar um fio e você tentar quebrar ele e ele quebrar, é porque a qualidade não é boa. Então, insistam em testar mesmo esses fios. Você pegar um, viu que quebrou, devolva para o seu fornecedor. Mesmo que o fornecedor não queira pegar de volta, você não use.
vai gastar um pouco de tempo conseguindo o fio certo, mas vale a pena. E, e reforça a questão da costura mesmo, daquela roupa. Então, quando você estiver costurando, você precisa se atentar a isso. Quando eu falo de reforçar, eu estou falando de voltar e voltar mesmo para garantir que e voltar nos pontos da costura, da tapuração, para garantir que não vai quebrar. A questão de metal, coloque o metal na água, detergente. Alguns metais vão perder a qualidade nesse momento. E aí, se for esse o caso, muda o design, muda o metal, porque não vai funcionar. Vai afetar a qualidade do produto também. Se você pegou o metal e ele começou a se deteriorar ali, não está funcionando, não vai funcionar. Eu vou olhar de novo, então, agora no chat um pouco. Tem algumas perguntinhas aqui. Acho que... Sim, a gente tem algumas perguntas, sim. Deixa eu ver aqui, temos algumas perguntas. Alguém está perguntando sobre... Alguém está perguntando como que eu posso testar a questão da cor, de tingir o tecido na fábrica. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela, para eu poder falar melhor. Pode repetir, por favor? Tem uma pessoa perguntando como que ela pode testar a questão de tingir o tecido na fábrica. No tecido, testar no tecido. Geralmente, quando eu compro um tecido, eu corto um pedaço dele, e aí eu queimo um pedacinho ali. Geralmente, eu vou compartilhar um link que explica um pouco sobre essa questão, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Uma outra questão aqui, uma pergunta, como que eu posso usar o algodão, fazer à mão um produto com algodão? Depende do sua profissão, né? Se você for um alfaiate, você precisa medir certinho em relação ao seu cliente, ao seu consumidor. E a sua consistência vai ser em relação a quão bem você está cortando. Como que você está entregando aquele produto e como que você está costurando. Se você está fazendo à mão para o atacado, né? Você vai ter que cortar um tamanho específico no momento específico. Mas eu recomendo, eu incentivo que você consiga pegar um tecido mais barato e mantenha aquele tecido como padrão. Próxima pergunta. Os fornecedores, eles podem variar bastante de um mercado para outro. Eu realmente não sei qual seria o código padrão. Eu acho que para homem, essa questão de casaco, ela é diferente, você tem que testar. Você tem que testar e ver o que a questão da calça, né? Geralmente, quando é uma coisa mais artesanal, feita à mão, você vai ter que ver, confirmar com o seu cliente mesmo. Às vezes você consegue pegar um pedacinho da roupa ali para confirmar essa questão de tingir. Eu realmente não sei sobre isso, mas a questão do mercado aqui no Quênia, o código é CO. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. No mercado, quotes. No mercado, esse é o nosso principal ponto, mas eu não sei em relação a outros mercados. Você
você pode pesquisar para essa questão da alta qualidade dos zíperes. Você pode pesquisar sobre a Suíça. Você digita no Google YKK. Uma pergunta aqui é, por que alguns tecidos conseguidos localmente, eles estragam rápido? O que tem a ver com a qualidade isso? Depende bastante do país. Vai depender muito do país, isso. Alguns países como... Eu costumava comprar bastante do Camarões, Gana, mas isso muda bastante. Eu, eu acho que você tem que olhar para o seu mercado de forma individual e pensar, será que essa fabricação aqui ela é confiável? Você tem que ir de mercado para mercado, ver o que se aplica melhor. Obrigada. Mais uma pergunta. Quando a gente usa materiais recicláveis, como que a gente garante, para a gente garantir a consistência, será que isso passaria num teste de qualidade? Eu acho que essa é uma discussão bem diferente. A questão do tamanho pode mudar bastante. É uma coisa bem individual, vai mudar bastante, vai variar bastante. Cada peça vai ser única, vai ser diferente. Você vai ter uma questão da edição limitada, né? Mais uma pergunta. Você diria para um... Eu tinha uma vez um alfaiate muito bom, que... E ele teve bastante dificuldade quando eu pedi para ele cortar usando um padrão específico. Ele ainda está tendo bastante dificuldade, ele não está acostumado com isso. Eu não acho que é uma coisa que pode ser solucionado, um problema que pode ser solucionado. Mas eu, agora falando com vocês, eu pensei se eu acho que vai depender bastante também de cada indivíduo. Mais uma pergunta. Como que o design de moda ele pode lidar com a questão da moda rápida, que a gente precisa fazer as coisas de forma muito rápida? Olha, eu posso dizer que como uma designer, eu sempre recomendo para os designers que eu dou mentoria, não compare vocês com pessoas que produzem em massa, de forma muito rápida. É porque muitas marcas dessa questão de produção em massa são muito bem conceituadas. Um exemplo seria a Shein, a marca Shein da China. Você pode, você pode aprender um pouco deles, pegando alguns pedaços específicos, mas não se comparem. Por favor, produzam peças diferentes, que são originais para vocês. Não, pensem nessa questão da edição limitada. Isso significa que você não faz muito e que não é para você competir com essa questão da fabricação em massa muito rápida, porque isso tem a ver com quantidade. E eles negociam tudo, todos os fornecedores são muito baratos, porque eles estão pensando na quantidade, eles não estão pensando na qualidade. Então, é impossível
vocês fazerem algo de qualidade gastando o que eles gastam. Então, a forma como eles mantêm os preços deles baixos é por conta do produto que eles fornecem. Mas uma outra pergunta é, alguns fabricantes locais, de tecidos locais, eles não sabem os nomes dos tecidos. Como que eu posso saber quais fibras existem ali quando eu estou comprando nessas circunstâncias, né? Sem eles saberem o nome dos tecidos. Então, você pode comprar ali um pedaço bem pequeno do tecido, e aí você vai queimar ele para poder ver, para poder entender do que se trata. Às vezes você vai ver que não é algodão, é poliéster e vice-versa. Então, é um problema mesmo, muitos não sabem os nomes. E uma última pergunta que eu vou responder: é possível, não é possível. Pergunta é se a gente consegue esticar um material que não é esticável. Não, não tem como. A gente tem que ter produtos com propriedades similares. Você está usando uma coisa que é elástica, você precisa que o fio também, seu produto é elástico, o fio precisa ser elástico também. Você tem que ter algo que seja realmente, quando você colocar no corpo, vai ser esticável. Eu não vou falar mais sobre a questão de fast fashion, de moda rápida, mas significa literalmente esse nome, né? É uma moda rápida. É algo que vai ser feito de forma muito rápida, a fabricação é rápida. E também tem a ver com quão rápido o consumidor vai comprar aquele produto. Minha experiência na África é que a gente não tem um problema em relação a isso, porque as pessoas geralmente compram o que elas precisam. Elas compram o que elas precisam ou dão para alguém usar. E às vezes eles compram algo hoje, e aí dão para alguém, compram depois, dão para alguém. Então, é o oposto da sustentabilidade, né? A questão da moda rápida. E cria muitos outros problemas. Então, agora eu vou compartilhar minha tela de novo. Eu vou tomar um pouquinho de água. Espero que vocês também estejam fazendo isso aí. Mas vamos voltar, então, agora para a construção das peças, das roupas, a fabricação. A gente não vai conseguir passar detalhadamente por todos os pontos, mas está tudo bem. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da fusão, do processo de fusão. Você tem que tentar fazer igual ali, mas geralmente essa questão da fusão você usa para jaquetas, e isso é diferente. Você tem que você tem que tentar combinar ali, deixar igualado, mudar um pouquinho para a ponta, para a borda, para você não ter nenhum tipo de tecido sobrando. Então, isso daqui, para você poder cobrir o que estiver faltando ali. Então, a gente vai parecer que foi feito por um amador, se for dessa forma.
a gente não pode trabalhar com essa questão do overlock. Isso é muito ruim. Peguem os seus... Eu sei que isso é mais caro, mas vocês têm que pegar o fio de vocês. A qualidade vai aumentar demais. Então, vocês têm que evitar essa questão do overlock. Eu não vou falar mais tanto sobre isso, mas essa questão de costura na máquina. Quantos de vocês viram... quantos de vocês já viram uma peça que de um lado tá certinha e de outro não tá igual? De um lado tá reta e do outro tá se mexendo bastante, assim. É um desastre isso, né? É um desastre. Então, todos os alfaiates te dizem que você pode tirar isso. Isso não é verdade. Não é verdade. O que você tem que fazer aqui, ó, é uma solução. Então, você vai ajustar a tensão ali do seu indicador, de forma bem devagar. Bem devagar, bem devagar. Você vai testando ali a sua máquina. Vou tentar achar aqui um link interessante para vocês, vou mandar no grupo, para vocês entenderem do que se trata. Mas se não gastar muito tempo, mas antes que o alfaiate mude o tecido, você tem que dar para ele um pedaço ali e mostrar para ele como que você quer que a máquina seja ajustada. Então, você testa, ajusta, e a mudança tem que ser bem tranquila. Dos dois lados, você tem que ter algo suave, e a tensão tem que estar exata. Se você está usando, por exemplo, um tecido para uma jaqueta, você precisa ajustar ali. Desculpa, eu tô falando aqui de ele, estou usando no masculino aqui quando eu falo dos alfaiates, mas desculpa por isso. Outros problemas, outras questões são as condições da sua máquina, né? Então, a bobina, às vezes, está na tensão incorreta. Uma máquina boa é muito importante. E, às vezes, se os alfaiates estão constantemente reclamando, vai lá ver a qualidade da máquina, a bobina, então, o carretel, né? Às vezes tem alguma coisa ali que precisa de um ajuste. E também a questão o fio ali, a linha, ela não está ajustada de forma correta. Às vezes, o tamanho da costura, ele também pode ser um problema, o ponto de sutura ali, mas não necessariamente. Então, tire o tempo necessário para ajustar essa questão da tensão. O recorte. Algumas pessoas, elas não se preocupam com isso, com o recorte. Às vezes, se você deixa tecido sobrando, aquilo dali vai abrir o tecido, a roupa, e não vai funcionar. Então, isso é... Eu geralmente pego e verifico se realmente foi cortado, o que precisava ser cortado ali. Essa parte aqui do pescoço, que pega no pescoço, às vezes ela tá menor. Então, você tem que cortar certinho para que fique reto. Se você não fizer isso, ele vai ficar se mexendo ali, ele vai ficar batendo, né? O acabamento final, então, a finalização, o acabamento à mão. Você tem que conversar com o seu alfaiate,
Geralmente, os alfaiates das fábricas, eles não gostam disso, eles não gostam de fazer o acabamento à mão. Muitos deles gostam. Mas, às vezes, é obrigatório você falar, você fazer o acabamento à mão. Então, às vezes, você vai precisar, o tecido é muito delicado, é um tecido delicado, você vai precisar fazer à mão. Se você fizer na máquina e você fizer um erro, vai ficar a marca, vai ser visível. Só fique tentando ali, não dá. Se você não usar, não fizer à mão, você vai ter problemas. Se você está fazendo alguns tipos de roupa, como jaquetas para homens, você vai precisar fazer isso à mão. Às vezes eles vão se colocar na máquina, vão ter várias direções ali no tecido. Entendam, façam a parte, entender que eles precisam, é obrigatório que eles façam esses acabamentos à mão. Uma outra questão agora é a bainha. Então, a gente tem aí aquela parte de baixo da calça, né? Do texto da roupa, da saia, do vestido. Então, você também pode conseguir fazer isso, a bainha à mão, mas vai gastar bastante tempo. Então, vai gastar bastante tempo. Eu, por exemplo, os botões do meu uniforme, então uma bainha bem feita traz muito valor, valoriza muito nossa peça. Se você vê ali que a costura ela tá no meio, né? Uma roupa casual, por exemplo, talvez você não vai se preocupar com isso. Lembra que você vai precisar, às vezes, pressionar com ferro de passar para deixar essa questão exata. Você não pode, você não pode ficar balançando o fio. Não pode ficar batendo ali, agitando. Você não vai conseguir, não. Tentem convencer seu time, sua equipe de não ficar sacudindo ali. E a questão de passar a roupa, né? Para poder fornecer ela, apresentar para o consumidor. Então, se você consegue cheirar, sentir o cheiro ali, é porque está muito forte. E aí, se você queimou o tecido, você queimou a fibra, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, estragou. Então, faça testes antes, e garanta que a sua equipe também entenda isso, essa questão da temperatura do ferro, porque se você usa, por exemplo, seda, você coloca muito, muito quente, o tecido de seda, você estragou para sempre. E aí aquilo... Você também pode usar um vaporizador, aí você vaporiza ali por cima. Para a questão do acabamento, garanta que quando você estiver costurando alguma coisa, se for necessário, os alfaiates vão precisar passar
usar o ferro no processo ali de costura. Às vezes isso vai ser necessário. E aí, se você precisar pressionar ou vaporizar a sua peça de roupa, começa ali devagar, e aí começa pelas partes menores, depois você vai para as partes maiores, que aí você vai conseguir mover ali o seu ferro. Então, comece pelas partes menores, e depois você vai para a parte principal, para o corpo mesmo da roupa. E por hoje foi isso, pessoal. Então, o fim é o começo. Eu quero que vocês agora vão até os produtos que vocês estão produzindo, trabalhando com esses produtos. E eu vou responder as perguntas de vocês no grupo do WhatsApp amanhã. Não, se você notou que alguém já está perguntando a mesma pergunta, deixa lá, não precisa repetir a mesma pergunta, deixa lá apenas uma vez. Eu não sei, Omolobac, abordamos todos os pontos, sim, muito obrigada. A sessão de hoje foi maravilhosa, tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante, tirou bastante proveito, e foi uma coisa realmente muito boa. Todo mundo está compartilhando aqui no chat que a sessão de hoje foi maravilhosa, deu para aprender bastante. Eu vou pedir para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Então, depois da sessão, vocês podem colocar todas as perguntas lá e elas serão respondidas. E, por favor, como a Cristine falou, não repitam às vezes as perguntas, deixem uma vez só. Por favor, mandem um e-mail para a nossa mesa de serviço. Caso vocês tenham qualquer tipo de pergunta, a gente vai responder o mais rápido possível. A gravação dessa sessão ela vai ser disponibilizada. Como eu disse, depois da sessão, se vocês tiverem mais perguntas, mandem no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Eu vou ficar muito feliz de poder responder vocês. Muito obrigada pela sessão de hoje. Na próxima quinta, a gente vai ter mais uma sessão, vai ser muito bom. Estamos muito ansiosos por ela. Tenha um ótimo dia hoje, um ótimo resto de dia. Muito obrigado, Macri. Eu só queria só adicionar mais uma coisinha, que eu vi alguns comentários aqui no chat. Muito sobre isso é sobre a questão do gerenciamento de recursos humanos. Como que você gerencia pessoas, trabalha com pessoas? Você tem pessoas que você contratou e você quer tirar o melhor delas, quer que elas deem o melhor delas. Então, como que você consegue fazer isso? Você consegue dar mentoria para essas pessoas, conversar, treinar. Não fiquem muito bravos quando as coisas derem errado. Sejam gentis, sejam bondosos, mas também garantam que você tenha um contrato com os seus funcionários. Mesmo que eles sejam temporários, meio período ou período integral completo, vejam, certifiquem-se de que eles estão dispostos a aprender mais, a conversar, a ouvir, e aí vocês vão conseguir tirar o melhor deles. Olha, boa sorte, eu estou ansiosa para ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigada, pessoal, tenham um ótimo dia, a gente teve um ótimo momento aqui, mandem as perguntas que vocês têm. Hoje foi muito boa sessão, muito obrigada. Então,